Você já parou para perceber como a maioria de nós passa a vida inteira prisioneira dos próprios pensamentos? Acorda pela manhã e antes mesmo de abrir os olhos, a mente já está a mil. O que preciso fazer hoje? O que eu disse ontem? E se der errado? E se não der certo? Sem nem perceber, transformamos nossa cabeça em uma cela e nos tornamos reféns dela. Alan Watts dizia que pensar é uma ferramenta incrível, mas um péssimo patrão. E essa é a grande tragédia do ser humano moderno. Deixamos de usar o pensamento para nos tornarmos escravos dele. Vivemos a serviço de uma mente inquieta que não para de falar, de questionar, de duvidar. Imagine só. Você está sozinho em um ambiente tranquilo, talvez até em silêncio. Nada de extraordinário acontece ao redor, mas dentro da sua cabeça é um verdadeiro tumulto. Vozes discutem, relembram, antecipam, revivem o passado e temem o futuro. E o pior, nada daquilo é real. A mente simula a vida em vez de vivê-la. Pensar demais é como tentar controlar o incontrolável. Acreditamos que se planejarmos cada detalhe, analisarmos cada possibilidade, estaremos seguros. Mas a vida não funciona assim. Quanto mais tentamos dominá-la com o pensamento, mais ansiosos ficamos. É como tentar conter as ondas do mar com as mãos, um esforço inútil que só nos esgota. Watts comparava a mente a um macaco inquieto, pulando de galho em galho sem nunca parar. E quando nos identificamos com esse macaco, perdemos contato com o que realmente importa. Esquecemos que não somos o barulho dentro da cabeça, mas o silêncio que o sustenta. A sociedade, porém, glorifica quem calcula, quem planeja, quem se prepara para tudo. Pense bem, dizem. E o pensamento tem seu valor, claro. É essencial para construir uma ponte, resolver um problema ou organizar o dia. Mas quando ultrapassa seu limite, vira veneno. Transforma-se em preocupação, dúvida, autocrítica. Torna-se uma prisão onde vivemos em qualquer lugar, menos no presente. A maioria das pessoas está tão absorvida pelo passado e pelo futuro que ignora o único momento que realmente existe, o agora. Quando você pensa demais, nunca está de fato aqui. Está revivendo o que já passou ou antecipando o que talvez nunca aconteça. Observe como o corpo reage a isso. O peito aperta, o estômago se contrai, a respiração fica curta. Você se sente sob ataque, mas o inimigo não existe. São apenas seus próprios pensamentos criando ameaças, fracassos e desastres imaginários. Não é à toa que tanta gente hoje se sente ansiosa, inquieta, deprimida. O grande problema de pensar demais é que ele nos dá a ilusão de progresso enquanto rouba a vida de verdade. Você se sente ocupado, produtivo, mas na realidade está apenas correndo em círculos dentro da própria cabeça. Nenhuma ação é tomada, nenhuma paz é encontrada, só um eterno ruminar de ideias como uma vaca mastigando um capim que já perdeu o sabor. Watts nos alertava, a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser vivida. Mesmo assim, insistimos em tratá-la como se pensar o suficiente fosse revelar alguma resposta final. Mas a resposta já está aqui no ser, na consciência, na presença. Imagine um homem à beira de um rio, desesperado para chegar ao outro lado. Ele passa horas planejando pontes, barcos, estratégias, mas não percebe que a água é rasa o bastante para atravessar a pé. O excesso de pensamento nos cega para a simplicidade óbvia da vida. A verdade é que o pensamento deve servir à vida, não substituí-la. E no momento em que você para de acreditar em cada pensamento que surge, um espaço se abre. Nesse espaço você percebe que não é o que pensa, é quem observa. Você é a consciência onde os pensamentos aparecem e desaparecem como nuvens no céu. Mas para chegar a essa compreensão, primeiro é preciso enxergar o preço de pensar demais. Quantas horas, dias, anos foram desperdiçados em ruídos mentais? Relembrando conversas que nunca aconteceram, temendo futuros que nunca vieram, remoendo erros que já não importam. A mente rouba nosso tempo, e a tragédia é que só percebemos isso quando já é tarde. Watts nos lembrava, não estamos aqui para dominar a vida, mas para dançar com ela. E nenhuma dança pode ser vivida enquanto calculamos cada passo. O pensamento mata a música, rouba o ritmo, transforma o que deveria ser prazer em obrigação e alegria em medo. O primeiro passo, então, é reconhecer a armadilha. Admitir, sim, vivo demais na minha cabeça. Confundo pensar sobre a vida com viver. E nesse reconhecimento, algo poderoso acontece. Você começa a despertar. Porque pensar demais não se resolve com mais pensamentos, se dissolve com consciência. Watts costumava dizer que a mente é uma excelente serva, mas uma péssima mestra. Quando o excesso de pensamento toma conta, é como se estivéssemos acorrentados a um governante louco, que nunca dorme, nunca descansa, nunca nos dá um momento de paz. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais tentamos calar a mente, mais ela fala. Já reparou?
No instante em que você se senta e diz preciso parar de pensar, os pensamentos se multiplicam, como convidados indesejados exigindo atenção. E logo percebe que lutar contra os pensamentos com mais pensamentos é como apagar fogo com gasolina. Watts ria dessa condição humana. Dizia que a água turva se clareia quando a deixamos em paz. O mesmo vale para a mente. A saída para o excesso de pensamento não é lutar contra ele, mas observá-lo. Deixar que os pensamentos surjam e se vão naturalmente como ondas no mar. Você não tenta deter as ondas, aprende a surfá-las. É aí que a consciência entra em jogo. Quando você se afasta e nota, aqui está uma preocupação com o amanhã, aqui está uma lembrança do passado, algo muda. De repente, você não está mais preso ao pensamento. Está apenas observando. E nessa observação percebe, se consigo ver meus pensamentos, não posso ser eles. Watts descrevia isso como lembrar que você não é o dançarino, mas o espaço onde a dança acontece. Os pensamentos são movimentos, mas você é o palco onde eles aparecem. Esse simples reconhecimento afrouxa as correntes do excesso de pensamento. Deixe-me dar um exemplo. Imagine-se sentado à beira de um rio, vendo folhas flutuarem. Cada folha é um pensamento. Uma diz não sou bom o suficiente, outra pergunta e se eu falhar? Outra duvida, o que ela quis dizer com aquilo? A maioria das pessoas fica tão hipnotizada que pula no rio e se agarra a cada folha. Acaba se afogando nos próprios pensamentos. Mas a consciência permite que você fique na margem e deixe as folhas passarem. Você as vê chegarem e irem embora sem se deixar levar. E aqui está o mais interessante. Quanto mais você observa sem julgar, mais a mente se acalma por si só. Não porque você a forçou, mas porque parou de alimentá-la. Os pensamentos precisam da sua atenção para sobreviver. Quando você para de lutar com eles, eles perdem o poder. É por isso que a verdadeira meditação, não a técnica mas o estado de presença, é tão transformadora. Ela não exige que você faça nada, apenas que esteja aqui, agora, sem se perder no turbilhão da mente. E quando você faz isso, descobre algo surpreendente. A paz não está em controlar os pensamentos, mas em não se identificar com eles. A vida não é um quebra-cabeça a ser montado, mas uma dança a ser vivida. E a música já está tocando. Você só precisa parar de pensar e começar a ouvir, para fora da prisão da mente. Você só precisa parar de alimentá-la com sua atenção. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece. A vida deixa de ser um conceito e se torna uma experiência. Os pensamentos continuam surgindo. É claro, eles são como nuvens passando pelo céu da consciência. Mas você já não é mais o céu. Você é o céu. As nuvens vêm e vão, mas o céu permanece intocado, vasto, livre. A mente é uma ferramenta maravilhosa, mas não é quem você é. E quando você entende isso, não há mais luta. Não há mais resistência. Há apenas a aceitação serena de que o pensamento é passageiro, e você é eterno. Imagine por um instante que você está à beira de um rio. As águas fluem, carregando folhas, galhos, às vezes até pedras. Você poderia tentar segurar cada folha, analisar sua forma, seu peso, sua trajetória. Mas para quê? O rio não precisa da sua interferência para existir. Ele simplesmente é. Da mesma forma, seus pensamentos são como essas folhas. Eles aparecem, seguem seu curso e desaparecem. Você não precisa se agarrar a eles. Você não precisa temê-los. Você só precisa observar, como quem assiste ao rio passar. E aqui está a beleza. Quando você para de lutar contra o fluxo, algo mágico acontece. A mente que antes parecia um turbilhão caótico começa a se acalmar por si só. Não porque você a domou, mas porque você deixou de alimentar sua agitação. É como se, ao parar de atiçar o fogo, as chamas naturalmente se apagassem. A paz não é algo que você conquista. É algo que você descobre quando para de procurar. Mas não confunda presença com passividade. Estar presente não significa se tornar indiferente ou desligado. Pelo contrário, é justamente quando você está verdadeiramente aqui que a vida se revela em toda a sua intensidade. Você sente mais, ama mais, cria mais, porque não está mais preso nas teias do passado ou nas ansiedades do futuro. A ação nasce da quietude, não do barulho. O músico não toca melhor porque pensa mais nas notas. Ele toca melhor porque se entrega ao momento, porque deixa a música fluir através dele. E é nesse ponto que a meditação, não como técnica, mas como estado natural, se revela não como uma fuga da vida, mas como a forma mais profunda de vivê-la. Porque quando você está presente não há separação entre você e o mundo. Você não observa a vida de fora. Você é a vida. A brisa que toca sua pele, o sabor do café, o riso de um amigo, tudo isso deixa de ser um objeto de análise e se torna uma experiência direta, sem intermediários.
Você não precisa pensar sobre a felicidade para ser feliz, você só precisa estar aqui, agora. E se em algum momento você perceber que se perdeu novamente nos pensamentos, não se julgue. Não transforme isso em mais um motivo para se culpar. Apenas note: ah, estou pensando de novo. E com gentileza traga sua atenção de volta ao presente. Não é uma batalha. É um retorno. Um reencontro com o que sempre esteve aqui, esperando por você. Porque no fim das contas a vida não é um problema a ser resolvido. Não é um enigma a ser decifrado. É um convite. Um convite para dançar, para sentir, para se maravilhar. E a música já começou. Você só precisa parar de pensar e começar a viver. Você já está vivo. A pergunta não é como viver, mas por que ainda não se permitiu. Alan Watts costumava perguntar: o que você faria se o dinheiro não fosse um problema? Mas por trás dessa pergunta havia outra, mais profunda. O que você faria se o medo não fosse um obstáculo? Se o excesso de pensamento não fosse uma prisão? A resposta sempre aponta para o mesmo lugar: viver, fazer o que traz alegria, brincar. Porque no fim, todo o planejamento, toda a ansiedade, toda a repetição mental não mudam uma verdade simples: a vida é passageira. Você chegou a este mundo sem nada e partirá da mesma forma. Então, por que desperdiçar o tempo entre esses dois pontos aprisionado na jaula dos pensamentos? Por que não dançar? Por que não cantar? Por que não rir, saborear, sentir, ser? É por isso que as palavras de Watts ecoam com tanta força. Ele não oferece uma filosofia para decorar, mas um dedo apontando para o que já está aqui: a urgência de estar vivo, a liberdade do presente, a leveza de soltar. O pensamento incessante não está apenas roubando seu tempo, está matando sua vida, porque o impede de vivê-la. Mas no instante em que você sai da engrenagem da mente, mesmo que por um segundo, descobre algo arrebatador: a vida não precisa ser compreendida. Ela precisa ser vivida. E o convite no espírito de Alan Watts é simples: pare de se esforçar tanto. Deixe os pensamentos virem, mas não os reverencie. Volte-se para o agora, dê-se ao ritmo da música, viva como se a própria existência fosse o propósito, porque é. No final, você não se lembrará das horas gastas em preocupações, cálculos ou previsões. Lembrará dos momentos em que esteve verdadeiramente vivo: o riso com um amigo, o gosto da comida, o calor do sol, o som da chuva. Essas não são ideias. São a vida. E a vida, como Watts nos lembrou, não é algo que se captura com o pensamento. É algo em que se mergulha com consciência, entrega e alegria. Então solte. Confie na dança. Viva,